Hoje eu vou trazer uma visão psicanalítica para vocês. Aqui eu já falei para vocês, né, que eu estudo PNL, estudo psicanálise, estudo diversos assuntos para trazer mais luz e consciência, tanto para mim quanto para vocês. Então hoje eu quero trazer uma visão psicanalítica do porquê a figura de autoridade é importante para o crescimento do indivíduo. Segundo a psicanálise, a autoridade é crucial para o desenvolvimento psíquico dessa criança, porque o sujeito vai internalizando essas proibições e normas impostas por figuras de autoridade que leva à formação do superego. O que é o superego? O superego é como se fosse um juiz interno dentro da gente. É onde estão as nossas normas, onde estão a nossa moral e o nosso autocontrole. Então, sem essa internalização, o sujeito vai para a vida de forma disfuncional. E quando acontece essa internalização? Quando ele está lá no processo de castração, que é dentro da fase fálica. Aqui eu vou falar esses termos, gente, porque são os termos da psicanálise, tá? Uma hora eu trago para vocês, que é o desenvolvimento psicossocial, que tem cinco, salvo engano, ou 6 fases importantíssimas para o desenvolvimento da criança. E é como se a nossa psique fosse envolvida por o ego, pelo id, o ego e o superego. Então, essa figura de autoridade vai trazer o superego. O id é onde estão nossos sonhos e nossos desejos. O ego é como se fosse a nossa identidade, a nossa personalidade, que vai mediando ali entre um e outro. E o superego é onde estão as nossas regras, nossas normas e nosso autocontrole. Então, essa figura de autoridade traz a internalização e o reconhecimento da autoridade para essa criança. E quando acontece isso? Aí que eu tava falando para vocês, né? Lá dentro da fase fálica, que é no processo de castração, no processo onde a pessoa entra num dilema, né? A criança entra ali num dilema, numa dualidade entre desejos pela pessoa do sexo oposto e rivalidade contra a pessoa do mesmo sexo. Fala-se na psicanálise que é o complexo de Édipo. E aí dentro desse complexo acontece essa dualidade. E aí, à medida que ela for sendo castrada, que é por meio de limites, né, lidando com frustrações, com os nãos, é onde a criança vai renunciar a esse desejo e vai internalizar e reconhecer a autoridade nessa figura parental, que não necessariamente pode ser somente os pais, às vezes um tio, um avô, uma pessoa ali que tem uma figura de autoridade para essa criança. E aí é essa figura de autoridade, é essa internalização e esse reconhecimento da autoridade que vai formando ali o núcleo, né, do superego, que é como se fossem essas regras internas. Ele vai ter um juiz interno ali, onde ele vai formar regras, normas, autocontrole para lidar com a vida. E se esse processo não acontece, ele vai ficar preso no id. É como se ele tivesse só o id ali na psique dele, que é os nossos desejos, nossos sonhos. Então, se a pessoa, né, deseja muito, sonha muito e não consegue realizar, é como se ela não tivesse esse superego formado dentro dela. Porque ela não vai respeitar o limite do tempo, não vai respeitar o limite do processo, ela não vai respeitar as autoridades, né, que sabem fazer o que ela deseja ter ali na vida dela. Então essa pessoa vai ser incapaz de se adaptar às exigências da realidade, da vida real, do convívio em sociedade. Porque é essa autoridade que traz ali para ela esses limites, né, e estrutura psíquica para ela lidar com a vida, se tornando um adulto funcional, moral e permitindo seu crescimento e integração com o mundo real e a sociedade. Então, segundo a psicanálise, é extremamente importante essa figura de autoridade na vida da criança, né? Que é quando ela vai formar de fato ali o superego. Então, imagina aqui comigo, se ela tá presa no id, que é nossos prazeres, nossos desejos, nossos sonhos. Ela vai conseguir realizar alguma coisa? Não, porque a vida real é como? Você quer alguma coisa hoje, você tem hoje? Não, leva tempo, leva disciplina, leva persistência, leva insistência, leva resiliência, porque você vai lidar com muitas frustrações, com muitos erros, com muitos nãos da vida. Então, para você conseguir, né,
Ter o sonho é bom você ter o id, sim, tem que ter essa mediação, essa dosagem, você ter o id e o superego, porque você tem que ter o sonho, mas você também tem que ter o impulso de realizar esse sonho, você tem que ter a disciplina de realizar esse sonho. E em qualquer coisa da vida, eu não tô falando de coisas grandes, imagina comigo, para você ter uma profissão, o que é preciso ser feito? Primeiro você precisa estudar, você precisa respeitar o limite do tempo. Ah, eu quero formar em 2 anos, tem como? Não, se o curso for 4, 5, não tem como você formar em 2. Então você vai ter que respeitar o limite do tempo. Você vai ter que respeitar as autoridades que estão ali te ensinando aquilo que você deseja aprender. A vida em sociedade, lidar com o mundo real, é preciso que a sua psique tenha essa formação do superego para você conseguir lidar com isso. Porque senão você fica aquela pessoa que começa e não termina. Ou às vezes nem começa, nem tem o impulso de começar, porque você só tá focada em prazeres imediatos, você só tá focada no id, naquele sonho maravilhoso, mas você não tem impulso e nem persistência, disciplina para lidar com o processo. Porque você não passou por esse processo de castração de forma eficiente, você não reconheceu e nem internalizou essas autoridades na sua vida. Então, quando você vai para o mundo real, você não consegue lidar com essas frustrações normais da vida, né? Comecei um projeto, em 1 ano não deu certo, vou desistir, porque esse trem tem que me dar resultado amanhã. Então, se não deu resultado daqui a 1 ano, eu nem persisto. Às vezes não vai nem 1 ano, a pessoa começa em 2, 3 semanas, ela já para aquilo ali, porque ela diz que não é pra ela. Mas por quê? Porque não tem esse superego formado dentro dela. Então, ela não vai respeitar o limite de tempo, ela não vai respeitar as autoridades que dizem pra ela que deve ser feito desse jeito, ela não vai respeitar o processo natural da vida, que é longo prazo. Você começou algo, não é da noite pro dia. Você pode até conquistar tudo que você desejar, mas primeiro você tem que passar pelo processo. Então, segundo a psicanálise, a figura de autoridade é extremamente importante por conta dessa formação da psique, né? Que somos regidos pelo id, ego e superego. Então, se eu não tenho essa figura de autoridade, a consequente é não formar esse superego. E a consequente de não ter esse superego é não conseguir ir de fato para a vida real, ficar presa ali no id, somente no sonho e nos desejos, e não conseguir realizar de fato nada na minha vida, se tornando um adulto disfuncional. Então, é sabido em diferentes linhas de tratamento, em diferentes linhas de filosofias, que a importância, né, tanto do pai quanto da mãe na nossa vida, ou de qualquer figura ali que representa uma estrutura familiar para nós nos tornarmos adultos funcionais. Então, eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado você, esclarecido um pouquinho aí da sua mente. Beijo, fica com Deus, tchau, tchau.